Pessoal, bom dia, boa tarde, eu não sei que horário vocês estão vendo isso aí. Nós vamos retomar a aula 3, Lei de Fourier, taxa de condução de calor, tá? Nós já vimos isso, vamos só retomar para daí darmos continuidade nos nossos estudos de calorimetria. Então, veja bem, imagine que nós tenhamos duas fontes, uma fonte quente e uma fonte não tão quente, chamada de fonte fria. Temperatura da fonte quente, θ é Q, e θF é a temperatura da fonte fria. Essas duas fontes estão ligadas, conectadas por um material condutor de calor, perfeito? E nós vamos então entender, veja bem, a quantidade de calor que flui da fonte quente através desse condutor para a fonte fria, nós chamamos de Q. E num intervalo de tempo T1, T2, essa quantidade de calor pode ser medida e nós chamamos de taxa de condução de calor, φ. φ, então, é a razão da quantidade de calor que flui da fonte quente para a fonte fria num intervalo de tempo. Ótimo. Podemos ser medido no sistema internacional, joules por segundo, que é watts, é a mesma unidade de potência, ou calorias por segundo, que é um sistema usual. Bacana. Fourier, observando essa situação, o que ele faz? Se essa condução de calor é constante, a quantidade de energia térmica que flui da fonte quente para a fonte fria é constante, nós podemos observar uma outra situação. Relacionar essa fluidez de calor, fluxo de calor, φ, a área de secção do material condutor, o comprimento ou a espessura ou a distância entre as duas fontes, fonte quente e a fonte fria, que aqui nós chamamos de R. E a diferença que existe de temperatura da fonte quente para a fonte fria. Essa diferença de temperatura vai também interferir na quantidade de calor que flui. E mais ainda, nós precisamos saber de que material é constituído esse corpo, né? Porque cada material vai apresentar uma condutividade térmica do material, chamada de K. Então, o que Fourier estabelece? Que a fluidez ou o fluxo de calor, φ, depende de K, que é a condutividade do material, da área de secção do material condutor, da diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, e a espessura ou o comprimento, a distância entre essas duas fontes, estabelecendo essa relação chamada de lei de Fourier. K vezes A vezes delta θ sobre L, como apresentamos aqui, né? Bom, primeiro exercício. Ok, vamos lá? O primeiro exercício diz o seguinte: uma barra cilíndrica de alumínio de 50 centímetros de comprimento é revestida por um bom isolante térmico, com exceção de suas extremidades. Ela então é conectada a dois reservatórios térmicos de temperaturas constantes. Um deles contém vapor a 100 graus Celsius sob pressão de 1 atm, enquanto o outro contém gelo fundente. A área de secção transversal dessa barra vale 10 centímetros quadrados e sua condutividade térmica K 0,5 calorias segundo centímetro grau Celsius. Com o passar do tempo, nota-se que o primeiro reservatório
uma parcela do vapor de água vai se condensando, enquanto que o segundo reservatório, outra parcela de gelo, vai se fundindo, embora as temperaturas desses recipientes permaneçam inalteradas, admitindo que para fundir 1 grama de gelo são necessárias 80 calorias e que para condensar 1 grama de vapor necessário 540 calorias, determine, pede-se, letra A, a massa de gelo que será fundida a cada 10 segundos. B, a massa de vapor que irá se condensar no mesmo intervalo de tempo. C, a temperatura de um ponto da barra localizada a 10 centímetros da fonte fria. Bacana. Vamos usar essa figura para esses valores do exercício apresentado. Primeiro, nossa fonte quente, ele diz que tem vapor, e que esse vapor está a uma temperatura de 100 graus Celsius. E que na fonte fria, ele diz que existe gelo. A água no estado sólido, mas gelo fundente, ou seja, gelo a uma temperatura de 0 graus Celsius, temperatura do gelo fundente. Ele também afirma para nós que a área de secção do material condutor é de 10 centímetros quadrados e que o comprimento ou a distância entre as duas fontes 50 centímetros. Ele afirmou para nós que a condutividade térmica no material é de 5 calorias segundo centímetro graus Celsius. Você pode reparar, então, olha só, está tudo em centímetros e graus Celsius. Eu não vou precisar mexer nas unidades de medida. Uma outra informação importante, ele diz o seguinte: para fundir o gelo, ou seja, tornar o gelo uma porção de água, é necessário, ou são necessárias, 80 calorias por 1 grama. E para condensar a água, o vapor de água, para se